Seu instinto está gritando que algo mudou. Você não tem provas concretas, não pegou mensagens, não viu nada definitivo, mas há a sensação persistente, quase visceral, de que seu parceiro não é mais completamente seu. A distância que não existia. Há mudanças pequenas que isoladamente parecem insignificantes, mas coletivamente formam um padrão perturbador. E quando você menciona desconforto, há negação imediata. Você está imaginando coisas, você está inseguro, você está criando problema onde não existe. E essa negação te faz questionar própria sanidade. Talvez realmente está paranoico, talvez está projetando inseguranças, até que um dia, verdade explode. E você percebe retrospectivamente que todos aqueles micro-sinais que tentou ignorar, todos aqueles momentos onde sentiu que algo estava errado, eram exatamente o que pareciam. Seu instinto estava certo o tempo todo. O problema com traição moderna é sofisticação do engano. Não são mais apenas marcas de batom ou perfume estranho. São mentiras mais elaboradas, comportamentos mais cuidadosamente mascarados, uso de tecnologia que permite comunicação secreta com facilidade assustadora. E pessoas que traem se tornaram melhores em cobrir rastros óbvios. Mas o que não podem controlar completamente são micromudanças comportamentais, pequenos ajustes em padrões estabelecidos, inconsistências sutis entre o que dizem e o que fazem. Linguagem corporal que trai mesmo quando palavras mentem, porque mente consciente pode fabricar história convincente. Mas corpo, subconsciência, padrões arraigados de comportamento, esses são mais difíceis de controlar completamente. E é nesses microsinais que verdade se esconde. Primeiro microsinal crítico é mudança súbita em proteção de privacidade digital. Eles sempre foram relativamente abertos com o celular. Deixavam por perto. Não havia senha ou você conhecia. Notificações apareciam livremente. Mas de repente, há mudança. Celular agora tem senha nova que você não conhece. Ou está sempre de cara para baixo. Ou é levado para todo lugar, até banheiro. Notificações foram desabilitadas ou o celular está constantemente em silencioso. E quando você pergunta casualmente por que mudança, a explicação que tecnicamente faz sentido, mas intuitivamente parece forçada. Trabalho pediu mais segurança. Estou tentando ser menos viciado em celular. Privacidade é importante. Isoladamente, mudança de hábitos digitais pode ser inocente, mas combinada com outros sinais forma padrão, e padrão frequentemente indica que há comunicação acontecendo que eles não querem que você veja. Não necessariamente traição definitiva, mas algo que sabem que causaria desconforto ou questões se você soubesse. E proteção crescente de dispositivo é frequentemente primeiro sinal visível de segundo relacionamento sendo cultivado digitalmente. Marco Aurélio escrevia sobre observar mudanças em padrões estabelecidos como indicador de mudança em circunstâncias. E aplicado a relacionamentos, quando o padrão de abertura muda para padrão de sigilo sem razão clara que se sustenta sob escrutínio, há razão para prestar atenção. Não para invadir privacidade imediatamente, mas para combinar essa observação com outros sinais que possam emergir. Segundo microsinal, é aumento súbito em aparência e cuidado pessoal não direcionado a você. Eles começam a se arrumar mais, compram roupas novas, mudam corte de cabelo, começam academia ou intensificam exercícios, prestam mais atenção a detalhes de grooming. E tudo isso poderia ser positivo, sinal de querer melhorar, se esforço fosse direcionado para você ou se incluísse você. Mas não é. Quando vocês estão juntos em casa, não há esforço particular. É confortável, relaxado, talvez até desleixado. Mas quando saem, especialmente sem você, ou antes de trabalho, há preparação cuidadosa que não existia antes. E quando você comenta positivamente, você está ótimo, não há calor de alguém que se arrumou para você. A resposta deflectiva ou minimizadora, como se reconhecimento seu não era o objetivo, porque não era. Esforço de aparência aumentado geralmente indica nova audiência. Alguém que estão tentando impressionar, alguém para quem primeira impressão ainda importa,
E se essa audiência não é você, parceiro de longo prazo que já os viu em pior, então quem é? Epicteto ensinava sobre prestar atenção para quem as ações são direcionadas. Quando o parceiro investe energia em melhorar sua aparência, mas investimento não beneficia ou inclui você, para quem é a performance? Pergunta simples que frequentemente tem resposta desconfortável. Terceiro microsinal comportamental é mudança em padrões de afeto físico e pode ir em duas direções contraditórias, ambas potencialmente indicativas. Primeira direção: diminuição súbita, menos toque casual, menos beijos espontâneos, menos iniciação de intimidade sexual. E quando você inicia, há resistência sutil, cansaço frequente, dor de cabeça. Não está no clima. Desculpas que tecnicamente são válidas, mas se tornam um padrão consistente onde antes havia desejo regular. Essa diminuição frequentemente indica que necessidades físicas estão sendo atendidas em outro lugar, ou que culpa de traição torna difícil manter intimidade com você porque cria dissonância cognitiva desconfortável. Direção oposta, menos óbvia mas igualmente reveladora. Aumento súbito em afeto ou experimentação sexual. Eles estão mais iniciadores, mais aventureiros. Introduzem coisas novas que nunca mencionaram interesse antes. E embora parceiro mais apaixonado, parece positivo, timing e contexto importam. Se mudança correlaciona com outros sinais de comportamento suspeito, pode indicar que estão aprendendo ou sendo influenciados por nova pessoa. Ou estão compensando culpa através de super performance com você. Ou estão projetando fantasia ou experiência com outra pessoa em intimidade com você. Sêneca argumentava que mudanças súbitas em padrões estabelecidos raramente são arbitrárias. Há catalisador. E quando o catalisador de mudança em intimidade física não é conversa ou evento compartilhado entre vocês dois, mas surge misteriosamente, há razão para questionar fonte da mudança. Quarto microsinal é alteração em disponibilidade e padrões de tempo. Eles sempre chegavam em casa a horário específico. Agora há atrasos regulares. Trabalho, de repente, requer horas extras frequentes. Novos projetos surgiram que demandam presença extra. Viagens de negócio aumentaram. Ou há novas atividades sociais, hobby que precisam fazer sozinhos, amizades que requerem tempo significativo. E, isoladamente, cada explicação faz sentido. Pessoas têm responsabilidades, precisam de tempo próprio. Mas quando você olha padrão ao longo de semanas ou meses, tempo disponível para você e relacionamento diminuiu significativamente. E tempo ausente é vagamente contabilizado, ou há inconsistências quando você questiona detalhes casualmente. E teste simples revela muito. Sugira aparecer de surpresa onde eles dizem estar. Levar jantar para trabalho onde supostamente estão fazendo hora extra. Ou ofereça participar de atividade nova que começaram. Se há entusiasmo genuíno ou aceitação tranquila, provavelmente é legítimo. Mas se há pânico, resistência forte, razões elaboradas de por que você especificamente não pode participar ou aparecer, você tocou em algo. Porque pessoa que não tem nada a me esconder não entra em pânico com surpresa. Pessoa com segundo relacionamento precisa controlar quando e onde vocês dois existem para evitar colisão de mundos. Marco Aurélio praticava o princípio de que ações revelam prioridades reais. E quando o tempo disponível para você diminui consistentemente, enquanto o tempo em lugares não verificáveis aumenta, prioridades mudaram. Não sempre traição, mas sempre sinal de que algo mais está competindo por atenção que era sua. E você merece saber o que é. Quinto microsinal frequentemente ignorado é mudança em linguagem e referências. Eles começam a usar palavras que nunca usaram, expressões que não fazem parte de vocabulário usual, referências a lugares, músicas, filmes, conceitos que não experimentaram com você. E quando você pergunta sobre origem, a vaguidade. Escutei em algum lugar. Alguém no trabalho mencionou. Mas padrão de novas influências linguísticas frequentemente indica nova pessoa significativa em vida deles, cujo vocabulário e gostos
estão sendo absorvidos. Seres humanos naturalmente espelham pessoas com quem passam tempo significativo. É parte de como criamos rapport e conexão. Então, quando seu parceiro começa a espelhar alguém que não é você, há alguém exercendo influência. E se essa pessoa é tão significativa que está mudando a forma como seu parceiro fala e se expressa, mas você não sabe quem é, há problema óbvio. Sexto microsinal comportamental. É mudança em atitude e humor que correlaciona com acesso à comunicação. Eles estão irritáveis, distantes, desinteressados quando estão com você, mas celular não está disponível. Mas quando conseguem checar celular, quando há privacidade para responder mensagens, o humor melhora notavelmente. A leveza que não existia momentos antes, ou inverso, estão relaxados até que celular vibra ou toca. Então, atenção súbita, ansiedade visível, necessidade de checar imediatamente e em privado, e após checar, humor alterado, para melhor ou pior dependendo do conteúdo. Essa correlação entre acesso à comunicação digital e estado emocional revela onde investimento emocional real está. Se a alegria ou ansiedade deles é ditada por comunicação que você não vê, há relacionamento emocional significativo acontecendo fora do seu, não sempre romântico ou sexual, mas sempre indicativo de que outra pessoa tem poder sobre o estado emocional deles que você, parceiro oficial, aparentemente não tem mais. Epicteto nos ensina sobre não permitir que estado interno seja controlado por forças externas. Mas pessoa traindo viola isso completamente. Estado emocional é ditado por comunicação com pessoa secreta. E você, observando, vê efeitos sem entender a causa. Vê mudanças de humor aparentemente arbitrárias, que na verdade correlacionam perfeitamente com comunicação escondida. Sétimo microsinal crucial é defensividade desproporcional a questões casuais. Você pergunta algo simples. Como foi seu dia? Com quem almoçou? Por que demorou? E resposta não é simples e direta. É defensiva, detalhada demais ou evasiva. A irritação que pergunta básica provocou reação exagerada. Por que está me interrogando? Você não confia em mim? Não posso ter privacidade? E tentam virar situação fazendo você se sentir culpado por perguntar algo que em relacionamento saudável seria respondido sem drama. Essa defensividade excessiva é sinal de perigo gigante, porque pessoa sem nada a esconder não se sente atacada por pergunta inocente. Responde tranquilamente e segue em frente. Mas pessoa com segredo interpreta até pergunta casual como ameaça potencial à exposição. Então reage desproporcionalmente, frequentemente atacando para desviar de ter que responder honestamente. E com o tempo, você para de perguntar. Não porque não quer saber, mas porque interação se tornou tão desconfortável que evitar pergunta parece mais fácil que enfrentar resposta hostil. Mas silêncio seu não protege relacionamento. Apenas permite que traição continue sem confrontação. Sêneca diria que evitar verdade não muda a verdade, apenas prolonga viver em mentira. Então questões razoáveis merecem respostas razoáveis. E se perguntas razoáveis provocam respostas não razoáveis, isso é dado que não deve ser ignorado. Oitavo microsinal é mudança em narrativa sobre futuro. Antes havia planos, conversas sobre ano que vem, viagem que fariam, meta que atingiriam juntos. Futuro era nós, mas agora futuro é vago ou é eu. Eles falam sobre o que querem fazer, mas não inclui você naturalmente. Ou quando você tenta fazer planos futuros, há evasão. Vamos ver como estão as coisas. Não sei se vou poder. Não há compromisso com continuidade, como se futuro com você não é certo. E incerteza é reveladora, porque se não há outra opção sendo considerada, não haveria hesitação sobre futuro com você. Pessoa comprometida com relacionamento fala de futuro incluindo parceiro automaticamente, não porque é obrigação, mas porque é realidade deles. Você faz parte de como imaginam vida desdobrando. Mas pessoa emocionalmente investida em outro lugar ou considerando sair, não pode falar de futuro com certeza,
porque não sabe qual futuro vai escolher. Então evita compromisso verbal sobre futuro, porque não quer mentir ou criar expectativa que pode não cumprir. Marco Aurélio acreditava que palavras sobre futuro revelam intenções presentes. E quando intenção mudou de construir futuro junto para a indefinição, algo fundamentalmente mudou. Não sempre traição, mas sempre sinal de relacionamento em questão onde antes havia certeza. Nono microsinal comportamental final é projeção de próprio comportamento em você. De repente há acusações ou questionamentos sobre sua fidelidade. Onde você estava? Com quem falou? Por que demorou? Quem é a pessoa que comentou sua foto? Desconfiança que não existia antes emerge sem você ter mudado o comportamento. E isso frequentemente é projeção. Culpa deles por trair manifesta como suspeita de que você pode estar fazendo o mesmo. Ou é tentativa de criar equivalência falsa. Se conseguem convencer a si mesmos que você também poderia estar traindo, comportamento deles parece menos terrível. Ou é um teste. Acusam você para ver como reage. Se você fica na defensiva, se oferece provas, se abre celular imediatamente, aprendem que você não tem nada a esconder. E inconscientemente comparam com o próprio comportamento secretivo e sabem que diferença revela a culpa deles. Mas projeção é mecanismo psicológico comum em pessoas traindo, e acusações súbitas sem base frequentemente dizem mais sobre acusador que sobre acusado. Epicteto nos ensina que pessoas revelam próprio caráter através do que acusam outros. E quando o parceiro que não tinha tendência de ciúmes ou desconfiança, de repente se torna paranoico sobre fidelidade sua, sem mudança em comportamento seu, examine não o que estão acusando você de fazer, mas o que revelação de nova paranoia pode significar sobre o que eles estão fazendo. Então, o que fazer quando você identifica múltiplos desses microsinais? Primeira resposta: não deve ser confrontação dramática baseada em suspeitas. Deve ser documentação cuidadosa de padrões. Anote mentalmente ou literalmente quando cada sinal ocorre. Procure consistência, porque 1 ou 2 sinais isolados podem ser coincidência ou pode haver explicação inocente. Mas 7, 8, 9 sinais acontecendo simultaneamente não é coincidência. É padrão que merece atenção séria. Segunda, confie em instinto, mas verifique com realidade. Fale com um amigo confiável que pode ser objetivo. Não para fofocar, mas para checar se percepção sua de mudanças é razoável ou se talvez você está sendo influenciado por insegurança não relacionada. Porque traição real precisa ser distinguida de paranoia criada por trauma passado ou baixa autoestima presente. Mas amigo objetivo pode confirmar: sim, comportamento deles mudou notavelmente. Ou não, você parece estar projetando medo que não corresponde à realidade. Terceiro, crie oportunidade para a honestidade através de conversa direta, mas não acusatória. Percebi algumas mudanças recentes. Sinto distância que não existia. Preciso saber se está tudo bem ou se há algo que precisa me contar. Não acuse traição diretamente sem prova definitiva, mas abra a porta para a confissão ao demonstrar que percebe mudanças e está disposto a ouvir verdade. Pessoa inocente vai reassegurar, talvez explicar estresse legítimo que causou mudanças. Pessoa culpada vai ficar defensiva ou fazer gaslighting de que você está imaginando tudo. E quarto, se padrões continuam, se explicações não fazem sentido, se instinto continua gritando apesar de reasseguramentos, considere se quer continuar em relacionamento onde não há mais confiança. Porque relacionamento sem confiança já não é relacionamento pleno. Você pode escolher investigar mais profundamente. Pode confrontar mais diretamente, exigindo transparência. Mas também pode escolher sair baseado em perda de confiança, mesmo sem prova definitiva de traição. Porque você não precisa de prova absoluta para decidir que relacionamento não está servindo você mais. Sêneca argumentava que vida é curta demais para gastar em incerteza sobre lealdade de parceiro, que merece relacionamento onde confiança é base sólida, não questão constante.
Então, se múltiplos microsinais destruíram confiança, se relacionamento se tornou fonte de ansiedade ao invés de paz, você tem direito de escolher preservar sanidade, mesmo que nunca consegue prova definitiva que justificaria sua saída aos olhos de outros. Sua paz mental não requer julgamento de júri, requer apenas reconhecimento próprio de que situação não é mais tolerável. E se eventualmente descobre que estava certo, que microsinais eram exatamente o que pareciam, não se culpe por não ter agido mais cedo. Você estava processando. Você queria acreditar no melhor. Você deu o benefício da dúvida. Isso não é fraqueza, é humanidade. Mas agora tem clareza. E clareza é poder. Poder de decidir conscientemente que próximos passos servem você, não relação que foi destruída por escolhas que não eram suas. Se este vídeo te ajudou a nomear desconforto que estava sentindo, inscreva-se para mais ensinamento sobre confiar em instinto e reconhecer padrões. Ative o sininho para conteúdo que valida a percepção sua quando outros negam. Deixe like se microsinais finalmente fazem sentido. Compartilhe com alguém questionando própria sanidade sobre mudanças em parceiro. Comente, você já ignorou microsinais que depois provaram estar certos? Nos vemos no próximo vídeo.